Olá pessoal, meu nome é Charles. Vamos dar início à nossa aula de hardware e rede. Nós vamos falar um pouco sobre noções básicas, sobre gerações de computadores e como que tudo começou. Tá? Bom, falando primeiramente, nós vamos falar sobre desktops e laptops. O que são os desktops? Desktops são os computadores que nós estamos mais acostumados hoje em dia, que são os famosos computadores de mesa. Os laptops já são computadores em versões portáteis. Essas versões portáteis hoje são muito utilizadas nos dias de hoje. E isso faz com que fique muito mais fácil da gente usar. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, a gente vai lembrar como que começou toda essa situação. Primeiramente, a gente vê que o primeiro computador criado foi feito na China, o nome dele era Abaco. Foi o primeiro instrumento usado como cálculos, para fazer cálculos, medidas, que era o que justamente um computador faz, fazendo que ficasse muito mais fácil para as pessoas usarem. Com isso também veio outras situações, como a primeira geração, que veio a régua de cálculo. A régua de cálculo foi a primeira usada para fazer cálculos complexos, que hoje isso é muito usado na computação nos dias de hoje. Logo depois da régua de cálculo veio a máquina de Pascal. A máquina de Pascal foi uma grande invenção que teve. Ela conseguia fazer cálculos complexos, além de fazer somas, multiplicações, divisões e entre outras. Além dela, veio também a máquina de Olerite. Com a máquina de Olerite, você já conseguia fazer impressões, cartões perfurados, entre outras informações, que você já conseguia ter muito mais fácil cálculos e mais cálculos. Por isso veio a computação chamada computação moderna, ou pré-moderna, né? Essa computação pré-moderna veio com os primeiros computadores. Um deles, que ficou muito conhecido como a máquina de Alan Turing. E essa máquina de Alan Turing fez uma grande modificação nos sistemas modernos. Tá? Com isso, veio as primeiras máquinas modernas. A primeira máquina moderna veio com o nosso conhecido ENIAC. O ENIAC foi um dos primeiros computadores criados para toda essa geração. Ele era feito de válvulas, ele era bem complexo de ser mexido e com isso era bem difícil de mexer. Para isso veio a computação moderna, onde se começaram a criar os primeiros sistemas integrados. Esses sistemas integrados faziam com que ficasse muito mais fácil a utilização de computadores, o computador de fácil acesso e tudo mais. E aí a gente vê que as gerações foram se modernizando com o passar do tempo, tá? E aí a gente começa a ver que os computadores de hoje utilizam as mesmas coisas que se foram usadas há muito tempo, como as próprias unidades de medidas, como bits, bytes, kilobytes, megabytes, gigabytes e hoje, como conhecido também, terabyte. Hoje, as maiores medidas que a gente utiliza no sistema é o terabyte, tá? O bit foi a menor proporção que existe, tá? Ela foi criada em 1948, tá? E ela tem uma proporção de apenas 2 dígitos, 0 ou 1. Então ela fazia com que tudo ficasse mais fácil nas contas para ser usadas. Logo depois do bit, começou a vir os primeiros sistemas, tá? O bit ele usava até 8 bits. Isso, com a contagem, começou a vir os primeiros bytes. Os bytes, que veio logo em seguida, ele começou a mudar a situação, tá? E aí a gente vê que os bits, eles contavam até 32 unidades de informações ao mesmo tempo, tá? Portanto, era mais rápido e a gente começa a ver as primeiras unidades de 16 bits, que foram os primeiros sistemas. Os bytes começaram a crescer muito e aí começou a vir os primeiros sistemas de bytes, que foram os sistemas que aumentando. E aí a gente começa a ver as primeiras memórias, HDs, que começa a vir os sistemas de kilobytes. Os kilobytes são números elevados à segunda elevação, tá? Como 2, 20, 10 e por aí por diante. Com o kilobyte, a coisa veio mudando muito, tá? Então a gente vê que ele começou com 8 KB,
16 KB, 32 KB, 64 KB, 128 KB e 512 KB. Já o megabyte, ele veio com uma evolução porque era necessário se aumentar. Os primeiros sistemas já não suportavam as versões com kbytes, então você precisava gerar megabytes. E aí a megabytes vem a junção de 1024 kbytes, que gera 1 megabyte. 1 megabyte, ele é a evolução de 2 elevado a um exponencial de 20. E aí ficou cada vez maior e assim ficou mais fácil de fazer essa mudança. Já o gigabyte veio com a evolução de 1024 megabytes, gerando 1 gigabyte. Hoje, a maioria dos sistemas, eles utilizam a versão giga, como, por exemplo, para jogos e até computadores. Se você vê hoje, os HDs e as memórias são calculadas em gigabytes. O terabyte, pouco usado hoje em dia, porém já existem HDs e até computadores que já suportam terabytes, que são uma versão muito mais alta, muito mais elevada do que foi essa versão anterior. Por isso que hoje os terabytes são grandes evoluções que aconteceram no sistema. A gente tem outras unidades de medidas que não são utilizadas, que são o exabyte, zettabyte e o iotabyte. E aí a gente vê como que a coisa começou a crescer nos dias de hoje, tá? E aí a gente vê que os computadores, com essa evolução toda, precisou que as unidades também de comunicação começassem a aumentar. Hoje cada computador tem um USB, um HDMI, um VGA, uma porta de internet LAN e até uma porta de áudio, que é o que muita gente usa, que é para ouvir um som, alguma coisa assim. Isso nos dias de hoje é o que faz toda a diferença nos computadores, você ter todo esse acesso, todas essas informações. Com isso a gente vê o quanto que mudou e o quanto que cresceu a tecnologia. Se a gente vê no começo da era, era algo muito lento e hoje já é algo muito mais rápido. A tendência é que a internet e a velocidade dos computadores cresçam cada vez mais, com a evolução das peças, com a evolução das informações, com a evolução dos próprios sistemas. Isso faz com que cresça exponencialmente cada um dos seus sistemas. E isso faz com que a coisa cresça cada vez mais. Gente, como a gente viu na aula de hoje, tá? Só revisando, a gente viu que muita coisa mudou e muita coisa cresceu, tá? Eu espero que todos tenham gostado da nossa aula e eu aguardo vocês na próxima aula. Estudem e tenham uma boa semana. Pessoal, espero que tenham gostado das aulas. Qualquer dúvida, pode colocar nos comentários aqui embaixo. Não esqueçam de fazer as atividades. Bons estudos, até a próxima aula.